Está no auge Estação Saúde, porque cuidar de si mesmo é o primeiro passo para viver melhor. E aqui você vai encontrar conteúdo confiável, baseado em ciência, além de dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua rotina. Um programa leve, acessível, feito do seu jeito. Hoje estamos recebendo em nosso programa o profissional de educação física e coordenador do Clube de Corrida de Rua, Maurício Pacheco. O professor Maurício é treinador com mais de 15 anos de experiência, além de possuir qualificação como treinador de triatlon, nível 1, pela Confederação Brasileira de Triatlon. Bem-vindo, professor Maurício. Vamos falar desse tema, que é um tema que o senhor gosta muito, que todos nós gostamos, que é a corrida de rua, que hoje é considerado um evento de saúde pública. Aí eu lhe faço uma pergunta muito interessante. O que aconteceu para a corrida de rua ter se popularizado dessa forma? Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação enorme estar falando de corrida, né, que é o esporte mais praticado hoje no mundo. Pelo terceiro ano, né, é o esporte que mais vem sendo procurado no mundo inteiro, né. E de fato, né, a corrida de rua, ela é uma modalidade esportiva que é de fácil acesso, né, bem democrático. Isso acaba facilitando cada vez mais a busca pela população. Nós podemos, sempre falamos, né, que basta você ter uma rua, uma praça, uma avenida propícia para corrida, esteiras, se você mora no condomínio, então, de certa forma, você tem uma facilidade, né, para iniciar, né? Você está caminhando, você já está iniciando na corrida. Além disso, né, eu acredito muito, né, na importância do equilíbrio não só físico e mental, né? E basicamente isso é o que muitas pessoas vêm procurando utilizar, né, de benefício a corrida, né? E, na sua opinião, o que se deve a esse crescimento a nível de Piauí? Porque hoje a gente vê que o Piauí vem se destacando bastante dentro da organização de provas de corrida de rua, com a adesão de centenas, milhares de pessoas. Então, a corrida de rua no nosso estado, ela de fato vem crescendo bastante, né? Eu acredito muito, né, no fortalecimento dos treinadores de corrida, né? Cada vez mais nós vamos ter, temos, né, algumas referências que são treinadores. Além disso, eu acredito muito nas provas, nas corridas de rua. Elas vêm tendo um padrão, né, e conquistando cada vez mais os adeptos da prática, né? E aí tem justamente as pessoas que estão indo pela primeira vez, né? E isso com certeza é um dos fatores que a gente acaba entendendo, né, a escolha pela corrida de rua. E no cenário, nesse panorama nacional, como é que o senhor vê a inserção da corrida de rua e dessas provas? Então, hoje, né, costuma-se dizer, né, o mercado em si da corrida de rua, ela se propõe por vários setores, né? E isso, né, eu costumo dizer que é justamente pelo acesso, né? Hoje o teresinense ele viaja para participar de provas em outros estados. As pessoas hoje cada vez mais também vêm se aproximando da nossa cidade de Teresina para estar praticando essas corridas, né, que vem se tornando referência. Então o mercado, né, da corrida realmente ele acaba circulando de fato no nosso Brasil, né? E não só no nosso Brasil, né, no nosso estado, mas bastante pessoas vêm procurando eventos internacionais para estar conhecendo locais, e aí envolve família, e esse é um dos pontos que eu acredito, né, que fortalece mais ainda essa prática, né? A gente fala sobre a corrida de rua como prática democrática, né? Um evento de saúde pública. E esse engajamento de pessoas que nunca praticaram atividade física e estão começando essa prática. A que se deve isso? Eu acredito muito em vários fatores, né? Como eu falei anteriormente, os eventos, né, que vem tendo formatos onde vem conquistando as pessoas, né? Hoje na corrida tem um formato onde você acaba envolvendo bandas nacionais, então é um ponto de partida para o primeiro contato, né, para o praticante daquele evento, e é o primeiro momento ali, né? Você acaba descobrindo a energia que é passada dentro daquele dia, dentro daquela experiência. Isso é um dos fatores que com certeza contribui bastante. E as pessoas que querem começar? Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu quero começar a prática de corrida de rua, eu não sei como fazer. Dê dica para as pessoas.
Pronto, então você que está buscando, né, iniciar na corrida, o primeiro passo com certeza é buscar um profissional adequado, né? O profissional, o treinador, o educador físico, com certeza ele vai fazer com que você tenha uma atividade ao longo prazo, né? E o que eu considero mais importante é com segurança, né? Fazendo com que minimize lesões, com que você tenha resultados, né? Que você tenha um progresso, né? A corrida é uma modalidade esportiva do atletismo, cujo você vai conquistando passos, né? Você vai conquistando ali seu primeiro quilômetro, seu segundo quilômetro, e aí depois você vai aos poucos, né, aumentando diminuindo seus ritmos, né, aumentando as distâncias. Então é uma modalidade que você vai conquistando objetivos e isso de certa forma é desafiadora, né? E boa parte da população é movida a desafios. Eu gostei dessa pergunta. Eh, As pessoas que estão iniciando a prática, muitas delas elas não entendem quantos K eu tenho que correr, qual preparação devo realizar, qual implemento eu devo adquirir, o tênis, a roupa, o óculos, um GPS. Ou seja, fale um pouco mais sobre isso, porque eu tenho certeza que quem está assistindo a gente tem muita dúvida sobre o que usar e como se preparar. É justamente isso, né? Como eu falei inicialmente, né? Hoje o mercado da corrida ele vem se adaptando, né, para a nossa população. Então, você que quer buscar produtos mais em conta, mais baratos, você com certeza consegue adquirir produtos para você estar iniciando naquela prática, né? E logicamente com o apoio do profissional, né? Quando a gente vai falar de atividade de treinamento, por mais que seja envolvendo a saúde, também o desempenho físico, né, a melhora na performance, a gente sempre distribui em volumes, intensidades, né? E isso é a grande chave do treinamento da corrida de rua. Esse volume e essa intensidade, ele é calculado semanalmente, né, a partir do início que você tem ali. E aí, né, a gente costuma dividir, né, em períodos de base, em períodos, querendo ou não, é uma das coisas que eu mais comento, né? A corrida de rua talvez seja o esporte onde você vai estar naquele dia correndo com os melhores do mundo, se você tiver numa major dessas aí, que é uma corrida internacional. Então, eu posso estar correndo em Teresina com o melhor de Teresina, né? Então, realmente é um dos pontos que isso favorece muito. Então, eu acredito que isso seja um dos fatores, né? Muito legal. Agora eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão da preparação. Porque o que é que a gente vê hoje em dia? As pessoas querem começar a corrida, simplesmente vão numa loja, compram um tênis, um short, uma camisa e saem caminhando sem nenhum tipo de instrução, de informação. Como é que funciona essa preparação? Exatamente, né? O início de tudo é a anamnésia, né? A gente começa com aquele bom papo, né? A gente entende, né, como é que é o histórico do atleta, do aluno, se ele tem algum histórico de lesão, se de fato, né, ele tem alguns fatores que contribuem para a gente ter um cuidado maior, se tem sobrepeso, se tem histórico de lesão, e a partir daí, né, a gente vai desenvolver um processo de treinamento, é, não negligenciando, né, com o trabalho de força. O treino de força, ele realmente acompanha a corrida. Ele vai fazer com que eu tenha um desempenho melhor, né? Eu vou dividir, né, na nossa musculatura todo o impacto que a corrida oferece. Então, andando junto, né, o fortalecimento, essa iniciação com cuidado, a gente vai conseguir desenvolver. É um dos pontos que eu considero, né, que é mais prejudicial na corrida. Muita gente vem se lesionando, às vezes por comparativos, né? Hoje a gente tem influenciadores, né, que começam a praticar corrida, começam a, de alguma forma, tá sugerindo treinos, tá sugerindo tênis, que às vezes não é o ideal para aquele iniciante. Isso, de certa forma, acaba prejudicando um pouco, né? E aí é o papel do treinador, dividir, separar, realmente estudar aquele caso e dividir, né, a atividade ali, aquele treino, como eu falei anteriormente, baseado no volume, na intensidade, o momento certo de correr, o momento ideal de dar aquela descansada, né? A gente tem os ciclos, né, de treinamento. E esse ciclo de treinamento, ele tem um propósito, né? Esse propósito justamente é fazer com que a gente tenha uma prática mais prolongada, né? Uma atividade ao longo prazo, né? Podemos dizer assim. Muito interessante e levanta uma questão.
As mídias sociais, elas deram uma visibilidade à corrida de rua. Mas para quem não conhece e quer procurar informações nas redes sociais, como é que ela consegue identificar que aquele profissional realmente tem know-how, ele tem conhecimento para poder indicar tanto implementos como tênis, roupas e até mesmo treino? Isso é uma questão que envolve muitos fatores, né? Primeiro que hoje a gente vê muitas marcas investindo em atletas, né? Investindo em treinadores, né? E muitas das vezes a indicação ela tem como um interesse e um benefício próprio, né? O ideal justamente é sempre estar escutando um treinador, né? Independente de qualquer coisa. A gente sempre identifica, né, que tem histórico de treinadores, histórico de atletas que realmente podem estar beneficiando, né, com algum tipo de influência, né? Então, a primeira coisa que eu sempre costumo dizer, exemplo, né, tênis, né? Muitos alunos me perguntam, Maurício, qual o melhor tênis que você me indicaria? Eu costumo escutar muito o que os alunos comentam dos tênis, mas tem um ponto que é importante, né? Cada um tem um biotipo de corrida, cada um tem uma mecânica na corrida. Isso é um fator que contribui muito na escolha, né? Na escolha daquele material, daquele calçado para a prática. E, de fato, né, o que você tem que ter é cautela, né? E utilizar, teoricamente, aí, baseado na parte técnica, né? Diminuindo o impacto. Eu acredito que hoje, né, a gente costuma até pontuar isso. Eu acredito que minimizar a gravidade hoje seria a melhor indicação, até de tênis, por exemplo, né, como a gente está falando aqui. Então, é muito nesse sentido, né? Tem que realmente buscar as informações da pessoa correta. Interessante. Maurício, outra questão que é muito importante nós falarmos aqui é sobre a questão das lesões. Comumente, graças às mídias sociais, a gente costuma ver pessoas que saem de ambulância, têm lesões, dentre outros tipos de eventos causados pela prática inadequada de corrida. Vamos falar um pouquinho sobre lesão. Quais são os principais fatores que geram lesão em corredores? Um dos fatores que, ao meu ver, né, pela minha experiência, eu venho observando que é o que mais indica, né, incidência de lesões, às vezes é o aumento ao curto prazo de volume, né? Então, muita gente quer evoluir baseado no amigo, baseado em algum tipo de influência, e às vezes está aumentando o volume, né, a quilometragem de treino em um tempo curto, né? Isso com certeza é um dos fatores que mais contribui na lesão. Muita gente negligenciando o fortalecimento, que é algo que vem se trabalhando ao longo da corrida, né, em conjunto à corrida. Eu acredito que esses dois fatores podem ser, com certeza, os fatores que mais vêm aumentando o índice de lesão, né? O aumento de volume. Muita gente tem iniciado na corrida, não vem curtindo as distâncias menores e já vai passando para correr uma meia maratona, uma maratona. Então, eu acredito muito no processo, né? Eu acredito muito que a corrida é um esporte que você deve curtir ao longo prazo mesmo, né? Você inicia esse ano na corrida, quando a gente vai observar, tem pessoas que já querem iniciar correndo uma meia maratona, né, sem passar ali pelas distâncias menores, de 5 quilômetros, de 1 quilômetro, né, de 10 quilômetros. Então, vem distâncias importantes antes de meia, de maratona, né? Professor Maurício, e sobre esse treinamento? Como é que funciona o treinamento aliado à performance dentro da corrida de rua? Porque é um ponto importante. O senhor falou do fortalecimento muscular. De que forma esse fortalecimento muscular deve ser realizado? Exatamente, é uma pergunta muito boa, né? O fortalecimento, ele tem um momento ideal para a gente estar utilizando ele. Ele tem regiões ideais para que a gente utilize ela, né? Nós dividimos o treino, né, nessa parte, por exemplo, que nós estamos agora, que é o período de base, que é o período que muita gente tem voltado das festividades de final de ano. E, de certa forma, muita gente acima do peso, muita gente passou por algum estresse de festas, alimentação, né? Tudo isso são fatores que contribuem para que a gente
realmente façam um progresso nessa parte de base, né? E aí, assim, eu considero muito importante, né, o fortalecimento nesse processo de base, né, levando em considerações, né, que a corrida ela tem os seus métodos de treinamento, né? Entre os métodos utilizados, nós temos aí treinos intervalados, treinos contínuos, os fartleks, né, que são treinos ritmados, onde a gente faz uma variação de ritmo dentro da proposta da distância ou do tempo. E nós temos o que nós chamamos de longão, né, que é o teste da semana, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre costuma fazer é estar trabalhando esse específico, né, de fortalecimento, utilizando regiões estabilizadoras, né? Nós temos alguns músculos que eu considero estabilizador, né, que são músculos importantíssimos, né, que é glúteo médio, o core, né? Nós temos aí o fortalecimento da região do gastrocnêmio, que é a panturrilha, né, o sólio, que é uma região que é bastante utilizada dentro da corrida. Essas são regiões que eu considero importantíssimas a gente estar fazendo ativações, né? E aí, quando eu falo desses métodos de treinamento, eu quero dizer que, em alguns momentos, o ideal é que a gente utilize esse fortalecimento de forma como ativações, né? Membros superiores, membros inferiores. E, basicamente, eu acredito que seja nesse sentido, né? Tendo um bom equilíbrio e dividindo nos momentos certos, né? Muito bom. E sobre a avaliação física? Muitas pessoas querem iniciar a corrida de rua, mas não se preocupam em realizar uma avaliação física, funcional e clínica. Na sua opinião, isso é importante e como deve ser feito? Primeiro, o primeiro passo. O primeiro passo para você iniciar na corrida é você fazer os exames cardiológicos, né? Para você realmente ter a liberação para você iniciar na prática, né? Hoje nós temos muitas doenças que elas são mascaradas e realmente a gente precisa detectar isso de uma forma preventiva, né? A partir daí, a avaliação física ela é um ponto também muito importante, onde a gente vai analisar de fato qual é a atual condição física daquele atleta, né? Além da avaliação realizada com dobras cutâneas, né, com bioimpedância, a gente também costuma fazer a avaliação de VO2 máximo, né, onde a gente vai analisar, como eu falei anteriormente, a capacidade de captar o oxigênio, né? E, de fato, quando a gente faz essa análise, né, que eu acredito muito no ponto inicial, né, recentemente agora, esse mês de janeiro, foi onde nós começamos já a fazer essas análises, a gente parte desse ponto. Então, a partir daí, a gente vai aos poucos evoluindo, né, e fazendo com que a gente consiga ter bons resultados ao longo do ano, né? Muito bom. E sobre a questão dos benefícios? Eu acho que nem todo mundo que corre quer apenas emagrecer, melhorar a performance. Na sua opinião, quais são os benefícios diretos da prática da corrida de rua? A corrida de rua, eu sou muito suspeito para falar, né? A gente tem bastante benefícios voltados, né, à parte estética, né, que já valoriza bastante a autoestima das pessoas. Além disso, nós temos evita, né, doenças coronarianas, né? A gente basicamente vê diariamente mudanças físicas, mudanças voltadas a essas prevenções de doenças realmente. Eu considero que a corrida não também só envolve isso, né? Como eu iniciei minha fala, ela tem um bom equilíbrio na parte mental, né? Que é uma busca que muitas pessoas vêm procurando. Então, hoje, os psicólogos, os psiquiatras vêm indicando as assessorias de corrida para, de certa forma, beneficiar o praticante. Então, é um mix, né, de benefícios. É como se fosse uma terapia. Exatamente, você falou, é como se fosse uma terapia. Hoje a corrida, para mim, né, como treinador que tem aí um dia um pouco mais atarefado, né, também sou organizador de corrida de rua e, de fato, isso acaba tomando muito meu tempo. Costumo dizer que o meu dia ele é diferente quando eu começo correndo. Então, é o momento que eu escolho ali para me equilibrar realmente. É o momento onde, nas reuniões que eu tenho no dia, né, quando eu começo o dia correndo,
é aquele momento onde eu me concentro mais, onde eu tenho saídas dessas reuniões. Então, assim, realmente é uma terapia, né? Que legal. Professor Maurício, quem merece um cuidado especial e uma atenção especial antes de iniciar a corrida de rua? Então, pessoas que merecem ter esse cuidado especial são pessoas que têm problemas cardíacos, né, que têm arritmias, pessoas que têm diabetes, idosos, né, essas pessoas elas necessitam de um cuidado especial. É, Normalmente, quando tem essas patologias envolvidas, né, a gente sempre tem uma atenção um pouco maior, né, e o cuidado realmente na atividade, né? A gente sabe que a evolução, né, precisa um pouco mais de paciência para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais seguro, um trabalho mais especial mesmo. A palavra é isso, né? Especial. Uma coisa que a gente está vendo comumente nas provas de corrida de rua são provas kids. Precisa de um cuidado especial com as crianças também? Com certeza, né? As provas Kids, elas vêm crescendo bastante no âmbito nacional, costumo dizer isso, né? Os circuitos nacionais já vêm realmente envolvendo, né, a criançada. Nós devemos, sim, ter esse cuidado, né? Logicamente, a gente entende isso ali como um incentivo à prática, né, para a criançada já ser inserido na corrida. Cada vez mais a faixa etária de idade que vem buscando a corrida vem diminuindo um pouco também. Então a gente vê aí pessoas de 13 anos querendo iniciar na corrida por influência do pai, pessoas que têm 8 anos de idade querendo já iniciar na prática, né? E a corrida ela já faz parte natural, né, do desenvolvimento humano. Então realmente a gente observa que isso tem sido bastante atrativo para as corridas, né? Interessante. Agora vem outra questão importante de ser trabalhada e difundida aqui com as pessoas que estão assistindo a gente. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos corredores? Tá, então o primeiro erro que eu costumo dizer é não buscar, né, a liberação médica para a prática, já envolvendo ali na atividade realmente. Eu acredito muito no processo de construção do treinamento. Então, a procura do treinador, de um profissional adequado, com certeza é um dos erros que a gente observa muita gente buscando. Eu acredito, né, como eu falei até anteriormente, né, o aumento de quilometragem em pequeno tempo, né, e isso é um dos principais erros do praticante. E se eu também for falar mais também aqui, eu costumo dizer que o fortalecimento muscular, ele é um fator que contribui muito para a evolução e para a prevenção. Então, anda junto, a corrida e o fortalecimento. Então, se eu fosse estar falando, seria basicamente esses fatores, né? Nós sabemos que a prática regular de atividade física e exercício físico como a própria caminhada e a corrida geram certos desconfortos musculares. A dor, ela é normal ou é um sinal de alerta? Ela já é um sinal de alerta, né? Eu costumo, como classificações, né, de avaliação, eu costumo dizer que o incômodo, ele é o primeiro ponto, né? Quando você já começa a sentir a dor, aí já é aquele momento que você deve ter uma cautela, né? Então, às vezes o incômodo não é um ponto necessário para que eu pare de correr, mas a dor já é um ponto necessário para que eu reduza esse treinamento, né? De certa forma, tira um dia, 2 dias. Às vezes é mais importante você tirar um treino, 2 treinos, uma semana, do que você tirar 2 meses, 3 meses. Então, quando você se fala já de dor, aí eu já acho que é um momento de cuidado, realmente. E como as assessorias de corrida interferem dentro dessa preparação? Justamente isso. As assessorias, né, ela hoje, né, já vem envolvendo como uma comunidade. Tem um primeiro passo. A corrida ela é um esporte individual, mas ela é praticada de forma coletiva. Então, tem grupos de corrida, né, e isso movimenta bastante o desenvolvimento no treino. Muita gente tem seus parceiros de treino, e esses parceiros de treino são de assessorias. Então, um ponto realmente de partida. Hoje a gente vem tendo bastante alunos que, na verdade, são atraídos através de outros alunos. E, logicamente, o processo de evolução, né? E você ter um cuidado ali, de você ter um suporte, de você ter uma vivência ali, de você ter uma rotina, né? E isso tudo é o que envolve uma assessoria, né? Aí vem a questão.
Vale a pena correr sem orientação? É complicado. Realmente a orientação de um profissional, ela faz uma diferença hoje no treinamento, né? É, é uma coisa que a gente comenta bastante, né? Graças a Deus, a incidência de lesões, a motivação do treinamento, tudo isso é algo que eu considero muito especial, né, para a procura na prática. Então, hoje o nosso praticante da corrida, ele também faz sua academia, ele também faz seu crossfit, ele joga seu futebol, mas ele tem um contato ali realmente com um grupo, onde ele vai ter ali uma influência para estar praticando de forma constante, né? Para ele manter essa rotina. Então, hoje, nos grupos que a gente mais escuta pela manhãzinha é quem vai correr hoje, quem vai correr tal horas. E ali, né, já tem aquele envolvimento, né, para realmente manter a rotina, né? Nós falamos muito sobre treinamento, sobre avaliação, sobre assessorias. A prática de atividade física, no caso da corrida de rua, ela gera um gasto energético. Como é que funciona, como é que deve proceder a alimentação e hidratação de um corredor? É diferente dentro dos níveis de adaptação? Como é que funciona isso? Essa pergunta é bem importante, né? Eu acredito que também dentro do contexto geral, né, do treinamento físico, esse trabalho multidisciplinar, ele contribui muito. Então, é melhor a evolução, é mais seguro a evolução quando você tem um acompanhamento de um nutricionista, de um nutrólogo. De fato, a gente vem observando que cada vez mais, né, as pessoas vêm sentindo essa diferença com a procura, né? E, assim, eu costumo dizer que é de forma especial, né? A gente precisa ter um cuidado maior. Muita gente, principalmente os corredores, eles vêm negligenciando o carboidrato como um vilão. E o carboidrato é uma fonte que realmente contribui muito para a evolução, né? E, logicamente, tudo controlado, tudo equilibrado, né? Ter cuidado para também não ter tanto excesso. Mas o carboidrato, ele faz parte realmente da refeição do corredor, né? Então, muita gente vem de forma errada, se auto medicando, se auto avaliando como parte nutricional, e a conta chega uma hora. Eu vou fazer uma pergunta agora bem capciosa. Vamos lá. Tênis caro previne lesão? Tênis caro não previne lesão. Eu acredito muito, como eu falei, no processo, né? Tudo faz parte de uma adaptação. Então, da mesma forma que lá no início nós precisamos de uma adaptação, aquele tênis, ele precisa de uma adaptação. Então, hoje, existem os tênis de placa de carbono, placa de vidro, e como eu falei, eu acredito muito no processo. Então, a evolução na corrida é um processo, né, que você iniciou ali, muitas das vezes, com um tênis que não era adequado. Depois você já procura um tênis mais confortável, né, que, como eu falei anteriormente, muitas das vezes é o tênis que eu indico, é o tênis mais confortável. E tem tipos de pisada que envolve também a biomecânica da corrida. E é um fator que contribui para lesões. A placa realmente de carbono é um auxílio, né, que os atletas vêm tendo para melhora de performance. Mas ele não é para todo mundo. Eu não indico para pessoas que estão iniciando, eu não indico para pessoas que têm um ritmo de corrida alto, né, que é um ritmo mais leve. Realmente eu indico para pessoas que já têm um ritmo e já têm uma história na corrida, né? Eu acredito muito no processo a longo prazo na corrida. Então, de fato, tênis caro, o melhor tênis de corrida não quer dizer que seja o ideal para você estar praticando na corrida. Muito bom. Vamos mudar um pouquinho o contexto agora. Já falamos muito sobre preparação, alimentação, implementos. Vamos falar dos eventos de corrida. Esses grandes eventos que realmente agora são os eventos de saúde pública e um evento de confraternização. Vamos falar o que mudou nesses últimos 10 anos que tornou a corrida de rua de um evento solitário a um evento de confraternização. Vamos lá, esse assunto eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo treinamento da corrida, sou apaixonado pela corrida. Falo sempre isso, eu vivo da corrida.
né? Então, os eventos esportivos, né, há muito tempo atrás, também foi algo que, para mim, serviu realmente para mim de me desafiar. Então, quando eu comecei a realizar eventos de corrida, há 14 anos, 13 anos, 15 anos atrás, esses eventos de corrida, a minha intenção era justamente fazer com que eu envolvesse a minha assessoria, né, que eu envolvesse a cidade de Teresina. É até interessante você estar comentando isso, que me veio na minha cabeça quando eu iniciei, né, nesse processo de organização de corrida, né? Eu sempre costumava dizer que os eventos de corrida naquela época era muito difícil, era muito complicado, porque as empresas não investiam, o poder público não investia, e de fato a gente tinha muito prejuízo nas corridas. Só que eu comecei a observar que, por outro lado, as assessorias, a minha assessoria, ela estava sendo mais procurada. Então eu tinha um ponto que contribuía para que eu não continuasse, mas eu tinha outro ponto que contribuía para que eu continuasse. Então, ao longo prazo, isso mudou muito. Hoje a gente observa que as empresas vêm investindo nas corridas. Hoje nós temos escolas, nós temos órgãos públicos que vêm procurando as produtoras de corrida para estar realizando suas corridas. É realmente um marco, né? Você está investindo no esporte, você está investindo nas corridas. É porque o retorno é certo, né? Então, hoje em dia, a gente vem, de certa forma, tendo um cuidado maior com essas corridas, dando um padrão, mudando o formato, né? Como você mesmo falou, hoje tem grandes empresas, grandes marcas que vêm procurando cada vez mais estar se aproximando da corrida de rua, né? Então, eu acredito muito, né, no processo. Recentemente eu estava participando de um congresso, que é o maior congresso de organizadores de corrida, e dentro desse congresso eu observei que realmente os eventos de corrida, ele realmente é o futuro, né? Então a gente está vivenciando agora, mas é o futuro. Aí vem outra questão. Muitos eventos de corrida de rua. Como o praticante ele deve escolher o que ele deve prezar em relação à segurança, em relação até mesmo se ele vai correr de acordo com o clima, de acordo com o que ele está sentindo no dia. Como é que funciona isso? O que é que ele deve se atentar? É uma boa pergunta, né? A gente sempre tem um cuidado, né? A gente sempre tem um padrão dos nossos eventos. Graças a Deus a gente vem tendo bons resultados nos nossos eventos, né? A gente preza sempre pela segurança do atleta, né? Na verdade, assim, a gente tem que ter o respeito pelo cliente, que é o atleta. Então a gente tem um cuidado muito especial, né? Desde o meu staff, aquele que tem um cuidado de dar um bom dia. Isso é um grande diferencial. A gente tem treinamentos, né? A corrida ela é feita de staff e estrutura, né? E a partir daí é onde eu envolvo, né, também a segurança. A gente tem um cuidado. Hoje nos nossos eventos nós temos seguro atleta, né, que dá uma segurança maior para o atleta, para o colaborador que está trabalhando com a gente. Nós temos um estudo onde a gente avalia a partir da quantidade de público, quantas unidades de ambulâncias a gente utiliza, muitas das vezes posto médico na arena, a gente utiliza hoje dentro dos nossos circuitos bombeiros civis dentro não só da arena, mas também no percurso. Então nós temos eles circulando dentro das ruas, dentro dos circuitos, para dar uma segurança maior. E a gente percebe que isso é um benefício, inclusive, para o rendimento deles, né? Então a gente observa, né, isso pelos dados que a gente recebe, que para ele dá uma alta confiança, para ele ter um melhor rendimento naquele dia. Muito bom, professor. Eu vou tocar outro assunto sobre a questão da prática da corrida de rua ao ar livre. A gente está saindo de um período quente, entrando no período chuvoso. Nós sabemos que as altas temperaturas impactam diretamente na fisiologia e na performance. Com a chuva, é da mesma forma? Quais cuidados eu tenho que ter? Se eu devo ou não correr na chuva? O que eu devo fazer? Exatamente, né? Eu sempre costumo falar para o teresinense, né? O teresinense que treina em Teresina, ele pode correr em qualquer lugar do mundo. E, de fato, esse período, né, que começa a ter mais chuvas, eu sempre costumo dizer que é interessante ter cuidado, né? Justamente naquelas chuvas mais intensas, as ruas alagadas. Hoje, basicamente,
com essas chuvas, né, que a gente observa que cada vez vem mais intensos, né? Os raios, né? Você está correndo ali próximo de árvores. Isso é um cuidado bem interessante para que as pessoas tenham antes do treino, né? Então, às vezes é interessante ter aquela cautela, escolher o melhor horário, muitas das vezes buscar alternativas, né, para você estar fazendo, não deixando de treinar. Então, por exemplo, a esteira é uma alternativa que você pode, de certa forma, estar contribuindo e favorecendo para que você não deixe de treinar. Logicamente, é um pouco mais difícil para quem não tem esse acesso, né? Mas é uma boa alternativa, né? Muito bom. Professor Maurício, você tem muitos anos de experiência com corrida de rua e eu tenho certeza que tem algum evento, alguma coisa que lhe marcou. O que mais lhe marcou em toda a sua trajetória dedicada à corrida de rua? Então, como eu falei antes, eu sou apaixonado por corrida, não só como treinador, como produtor de eventos, né? Eu tive vários desafios na minha vida que envolvesse a corrida, né? E sem dúvidas nenhuma, recentemente eu tive um dos momentos mais marcantes na minha vida, como produtor, também como treinador, né? Quando a gente vê a alegria, né, no rosto dos atletas, dos nossos atletas, a gente fica realmente muito motivado, muito emocionado, né? Sem dúvidas nenhuma, eu acredito que o momento mais marcante na minha vida pode estar sendo na realização, né, na organização, né, na produção de uma corrida que eu fiz recente, que é da Corrida 100% Você, que marcou bastante a nossa cidade. É um dos maiores eventos que aconteceu no Norte e Nordeste, né? Nós tivemos aí 15 mil pessoas participando desse evento. Ele é um circuito que vem atraindo cada vez mais adeptos, que vem atraindo de uma forma bem especial, né? Hoje a gente, através desses formatos de corrida, a gente vem tendo alguns idosos que está tendo o primeiro contato com a corrida. E sem dúvida nenhuma, eu acredito que essa corrida foi bem diferente, né? Como eu falei anteriormente, pelo quantitativo de pessoas, isso marcou muito, pela dificuldade, pela expectativa, né? Muitas pessoas, de certa forma, não tinham expectativa tão boa do evento, e foi pego de surpresa. Foi um evento que, graças a Deus, encaixou tudo certo, deu tudo certo, o clima estava positivo, naquele dia estava favorável. E eu acredito que quando teve, né, o contexto geral desse evento, da corrida, que foi um processo que demorou, não foi do dia para a noite, mas eu acredito que um dos fatores que me impactou muito foi o momento que, né, o corre, né, do percurso, né, quando eu entrei na arena, no momento ali de entrar na arena, eu percebi que a galera curtiu muito, né, e de certa forma agradeceu, me homenageou, me emocionei muito. Muita gente me jogou para cima, comemorando. Era uma corrida de confraternização, não só da minha pessoa, mas de várias assessorias, de amigos, e fortaleceu, né? Fortaleceu a corrida de rua no nosso estado, na nossa cidade, e isso é o que eu venho buscando cada vez mais, né? Tá fortalecendo a nossa classe, né? Excelente. Agora, uma coisa interessante. Como é que funciona essa organização? Os calendários, vamos supor, tem assistindo a gente, olha, eu quero organizar um evento. Como é que eu faço para organizar um evento? Como é que eu devo fazer? Então, existem várias produtoras, né? O ideal é você estar buscando, né, essas produtoras para estar auxiliando, para estar prestando assessoria. Hoje a gente tem, de certa forma, trabalhado em vários formatos, né? Cada evento, cada corrida tem a sua característica, né? Então, mesmo aquele evento que tem uma quantidade mais reduzida de público, a gente gosta de dar uma cara para ele, a gente gosta de dar uma experiência. Isso é um dos nossos diferenciais. Tem vários produtores que facilitam esse acesso, né? E nós temos também, recentemente, algumas parcerias, né? Nós estamos entrando em algumas parcerias fortes, fazendo com que a gente envolva esse novo formato de corrida, que são eventos que envolvam atrações nacionais. Nós tivemos 3 grandes corridas, né, que envolveram bandas nacionais recentes, e é um formato de parceria, né, com outras produtoras. Isso vem fortalecendo cada vez mais, e, né, fazendo com que a nossa cidade venha sendo procurado também por outras pessoas de outras cidades, né, turistas. Isso é importantíssimo para a nossa corrida de rua aqui. Existe o turismo da corrida de rua? Existe, cara. Nós, recentemente, isso não é de agora, né, na verdade. Há um tempo atrás, né, a gente tem um grande evento aqui,
né, que é um circuito nacional, que é o Track Field Run Series, né, que hoje nós realizamos ela, por incrível que pareça, dentro do aeroporto. Esse é um evento que foi o primeiro contato onde a gente viu, né, pelas análises, que tem pessoas de outros estados, né, pessoas de Manaus, pessoas de Fortaleza, de São Luís, que é uma praça mais próximo, mas pessoas que querem participar do circuito em si, né? E como a gente cada vez mais vem se tornando referência através de corridas com qualidade, a gente vem observando, né, pessoas de outros estados, de outras cidades, isso através de dados, né? Então é uma coisa que a gente vem nesse ano de 2025 tem sido um grande diferencial, que a gente vem analisando dados das corridas. Isso é bem importante. A gente vem fazendo com que as pessoas, os participantes, eles acabam nos auxiliando através de avaliações, né? São dados especiais para a gente, porque a gente analisa qual é a maior quantidade de público, se é feminino, se é masculino, quais as faixas etárias, né? Quais os pontos de partida para ele ser atraído na nossa corrida, qual foi o momento que ele considerou que faltou na nossa corrida. Isso, de certa forma, vem me auxiliando bastante para que a gente busque evoluir cada vez mais, né? A gente envia, né, o questionário para os atletas, alguns atletas recebem, e através das respostas, a gente vem estudando cada vez mais o tipo de público que a gente vem trabalhando. Muito legal. Professor Maurício, existe um calendário nacional e regional de corrida de rua? E se existir, como é que faz para as pessoas que estão assistindo a gente ter acesso a ele? Pronto, então assim, hoje, né, no nosso estado, o calendário ele é realizado pelo canal Corre Piauí, né, do meu amigo Erlon, né, que é um cara que incentiva muito a corrida de rua no nosso estado, né. Ele envolve informações, envolve atrativos, a comunicação que envolve humor. Além disso, né, esse canal serve como divulgação de eventos. Eu posso estar confirmando isso, que é o nosso calendário regional, certo? E, logicamente, né, através dos canais das maiores produtoras do nosso Brasil, a gente vem buscando esses eventos, né? Hoje nós temos algumas corridas referências, que eu vou citar aqui algumas delas, né? A Maratona do Rio, que hoje é a maior corrida, talvez, da América Latina. Nós temos a Maratona Internacional de Porto Alegre. Nós temos corridas que são realmente atraídas, né, pelo nome. A São Silvestre é a corrida que muito corredor tem o sonho de correr. E outros eventos, né, Maratona Internacional de São Paulo. Então, cada vez mais, esses eventos vêm sendo referência para a gente. E eu gosto de estudar muito esses eventos, né? Recentemente, nesse congresso que nós participamos, nós tivemos esse contato e vem sendo muito diferente para que a gente consiga evoluir cada vez mais nesses eventos, né? Muito bom. Estamos chegando ao fim, mas aí eu gostaria de pedir que o senhor desse dicas para quem está assistindo a gente. Quero começar a correr, o que é que eu tenho que fazer? Responda, por favor, professor. Dê a dica de ouro. Então, você que está buscando iniciar na corrida, primeiro passo, faça sua avaliação cardiológica, procure um treinador, né? Esse treinador, muitas das vezes, ele tem que se identificar com a sua característica, né? Eu costumo dizer que o corredor, ele vai se adaptar melhor de acordo com a sua característica. Não existe a melhor assessoria, né? Existe a melhor adaptação. Então, de certa forma, é importantíssimo que você busque um profissional para que você tenha uma vida na corrida ao longo prazo, né? Então, realmente, busque um profissional para que você tenha uma segurança maior no desenvolvimento da corrida. Muito obrigado, professor Maurício. Foi esclarecedor. Tenho certeza que quem está assistindo a gente tirou muitas dúvidas. E eu peço para vocês continuarem seguindo a gente nas nossas redes sociais, no IELcast, no IEL TV, que teremos muito mais informação legal, acessível, descontraída, baseado na ciência, para que você possa aplicar no seu dia a dia e melhorar sua saúde, qualidade de vida e performance e ter mais longevidade. Forte abraço a todos. Muito obrigado.